Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é domingão, dia 10 de dezembro, finalzinho do dia, como de praxe, a gente está aqui para poder entregar para vocês tudo sobre a movimentação do investidor estrangeiro, seja no mercado à vista, seja no mercado futuro, ou seja também por parte das corretoras estrangeiras que atuam no nosso mercado. Vale aquele recado, se você gostar do conteúdo, deixa aí o seu like, se você quiser também pode se inscrever no canal e não se esqueça de ativar o sino de notificação para que o YouTube te avise quando a gente postar conteúdo novo aqui no canal. Pessoal, e a gente já vai começar o vídeo de hoje exatamente aqui no gráfico e em relação aos contratos em aberto do Ibovespa Futuro por parte do investidor estrangeiro. Lembra que no vídeo que a gente apresentou a vocês aqui, essa evolução dos últimos 10 anos, a gente comentou com vocês que eles costumam antecipar movimentos? Isso ocorreu exatamente aqui nesse último movimento desse ano de 2017. No final de fevereiro, o nosso Ibovespa estava fazendo o topo e eles já estavam fazendo o quê? Diminuindo compras para os contratos em aberto. Quando o nosso mercado fez aqui um fundo perto de junho, finalzinho de junho, o que eles estavam fazendo antes? Já estavam antecipando o quê? Diminuindo ponta vendedora para os contratos em aberto. E isso aconteceu o quê? Exatamente depois que eles tiveram um pico de mais de 170 mil comprador e a gente tinha o quê? Um fundo aqui em cerca de 60 mil pontos para o nosso mercado. E o nosso mercado começou a subir e eles começaram a colocar o quê? Lucro no bolso, porque eles já estavam comprados anteriormente em relação a esses contratos do Ibovespa Futuro. E o que está acontecendo recentemente? Quando a gente fez esse vídeo com vocês a última vez, a gente tinha salientado que a gente estava com uma ponta vendedora de cerca de 90 mil contratos. E eles estavam diminuindo um pouco essa ponta vendedora justamente porque, pessoal, a gente estava marcando o quê? Um topo para o nosso mercado. O mercado começou a ter uma correção e o que eles começaram a fazer? Diminuir ponta vendedora. Vamos ficar muito atento nisso que eles estão fazendo em relação aos contratos do Ibovespa Futuro. Eles estavam com cerca de 90 mil contratos e agora eles estão aí com 34 mil contratos de ponta vendedora. Poxa, Renato, mas como é que eu consigo também consultar isso diariamente? Pessoal, dentro do canal, dentro do blog Gringolândia, vocês podem pegar exatamente essa movimentação que eu estou comentando com vocês aqui. A gente vai acessar aqui, Gringolândia na Bolsa, só você digitar no Google e aqui no próprio conteúdo do canal, olha o que a gente tem, pessoal, do site aqui do blog, a gente tem aqui embaixo exatamente essas posições em aberto por parte deles, tanto para os contratos do Ibovespa, contratos também do dólar e contratos dos juros futuros. E aqui embaixo também a posição por parte deles no mercado à vista. Isso vocês podem consultar diariamente aqui, que a gente sempre abastece esses dados de acordo com que a Bolsa divulga do mercado à vista a cada 2 dias e todos os dias à noite, quando a Bolsa divulga do mercado futuro, automaticamente a gente já captura e já deixa aqui para que vocês sintam-se informados em relação à evolução do dia seguinte. Então, não se esqueça, Gringolândia na Bolsa, digita no YouTube, todos os dias, se vocês acessarem, vocês vão ter essa informação aqui dos contratos em aberto e também do saldo deles no mercado à vista. Bom, pessoal, já que a gente comentou aqui do mercado futuro, eu vou comentar aqui com vocês também do mercado à vista, já que a gente está encerrando aí o ano de 2017, o último mês, como que está a participação de todos os investidores no nosso mercado. E a gente filtrou aqui por cada mês do ano. A gente saiu do Bovespa de 60 mil pontos no final de dezembro, a gente está batendo 72 mil. Cotação de sexta-feira, 72.700, ou seja, a gente evoluiu 12 mil pontos, quase 20% no nosso mercado. E quem que está liderando ponta compradora? Essa linha verde aqui, conforme na nossa legenda, investidor estrangeiro. Simplesmente aí com uma ponta compradora muito pujante. E quem que está liderando ponta vendedora? Essa linha vermelha, pessoal. E quem que é essa linha vermelha na nossa legenda? Pessoa física. Infelizmente, 20% de alta para o nosso mercado e pessoa física simplesmente não está participando em nada dessa movimentação. Só que é uma pessoa física que não acompanha o nosso conteúdo. Por quê? Se você acompanha o nosso conteúdo, está atento na movimentação do investidor estrangeiro, fica realmente a favor de quem ganha. Não fique a favor realmente da maioria dos investidores pessoas físicas que está sempre na contramão do mercado. É claro que o investidor estrangeiro deu uma parada de compra exatamente desde o final do mês de setembro, onde eles fecharam aqui em quase 15 bilhões de acumulado no ano. E eles depois disso começaram a fazer o quê? Uma ponta vendedora. Muito normal, pessoal. Eles começaram o ano com uma ponta compradora nos 2 primeiros meses, bem expressiva, e o nosso índice foi junto. Depois eles começaram a fazer venda, o nosso índice caiu. E o que foi aí realmente o mata-mata nesse ano de 2017? Exatamente o mês de maio. A gente teve a delação da JBS, o nosso índice derreteu, a gente teve até um circuit breaker no mercado. E o que eles fizeram em maio, pessoal? Dá só uma olhada aqui, ponta compradora, ou seja, aqui eles mandaram um recado pra gente, é o seguinte, ó,
a gente não quer abandonar o seu país. Ainda tem atratividade para a gente. E isso, eles foram simplesmente nos meses de julho, agosto e setembro, comprando a rodo. E eles estavam nessa ponta compradora, enquanto isso o investidor pessoa física numa ponta vendedora. E agora que a gente teve aí uma realização de lucros por parte deles, o que está acontecendo? Quem que está segurando a peteca? Exatamente o investidor o quê? Institucional, que é essa linha rosa. E o institucional também quase sempre na contramão do mercado. Início do ano, linha verde, comprador, linha rosa, vendedor. Depois eles começaram a vender, o investidor institucional começou a comprar. Depois eles começaram no ambiente comprador, vendedor para o institucional, só que agora no finalzinho do ano que eles começaram a ter uma ponta compradora mais pujante. Então fique bem atento, por quê? Porque esse movimento aqui por parte do fluxo estrangeiro ainda está muito tranquilo. Por quê? Eles tiveram um pico aqui, pessoal, em fevereiro, exatamente de 6 bilhões e 800. Então quer dizer, eles ainda estão com uma parte de 9 bi de ponta compradora no ano. Saíram de 15 para 9, ou seja, venderam 6. Ok, só que ainda está fazendo o quê? Uma trajetória ascendente em relação a essas movimentações. E a gente precisa de ficar muito atento em relação a esse comportamento deles. E, para a gente fechar, como a gente teve aqui o encerramento do mês de novembro, como é que terminamos aqui o mês de novembro, pessoal? Exatamente com o investidor pessoa física, também trabalhando numa ponta vendedora idêntica ao investidor estrangeiro. Está muito legal essa movimentação. Pena que o investidor pessoa física está vendendo desde o início do ano, quando o nosso mercado estava aí com uma alta e principalmente aí nos meses de julho, agosto e setembro, que ele também atuou numa ponta vendedora, conforme a gente viu lá. E no mês de novembro a gente teve o quê? Uma queda de 3,15 para o nosso mercado. Em dezembro, pessoal, a gente tem esses dados sempre com 2 dias de atraso, conforme norma da B3, ou seja, a própria bolsa divulga com 2 dias de atraso e a gente teve no mês de dezembro ainda está em um ambiente vendedor por parte deles, 570 milhões, e o investidor pessoa física também está vendendo. Agora, vale lembrar que a nossa bolsa em dezembro até sexta-feira está subindo o quê? 1,73. Então vamos ficar bem atento porque, como a gente acompanha o fluxo por parte das corretoras estrangeiras que atuam no nosso mercado, quinta e sexta-feira foi um fluxo comprador por parte deles. Então a gente pode ter aí uma alta probabilidade da gente ter diminuído esse saldo vendedor do fluxo oficial estrangeiro no nosso mercado. Como vocês já perceberam, olha lá no canal todos os dias pela manhã no site e vocês vão ter essa movimentação do fluxo oficial estrangeiro no nosso mercado. Bom, já que a gente comentou muito do fluxo estrangeiro, a gente já fez um panorama também do mercado futuro, vamos aqui para que a gente tem de melhor para a gente poder entregar para vocês, que é o fluxo por parte das corretoras estrangeiras que atuam no nosso mercado. Dá uma olhada, pessoal. Eles encerraram essa semana com uma ponta compradora no mercado à vista de 1,1 bilhão de reais. Vocês estão lembrados que na semana anterior eles venderam 900 milhões? Ou seja, e o nosso mercado caiu o quê? 2,5%, pessoal. Quando o mercado ameaçou uma reação 0,65 nessa semana, o que eles fizeram? Recompraram tudo que eles tinham vendido, ou seja, colocaram lucro no bolso. Então, muito atento nessa movimentação e a gente tem aqui no nosso canal, de forma nenhuma, tentar influenciar você com o call de compra e também com o call de venda, de forma nenhuma, mas para que você fique atento, você mesmo tire as suas conclusões dentro do mercado financeiro e mais uma vez a gente fala, nunca use o seu dinheiro sem o devido gerenciamento de risco para que você atue no mercado financeiro de uma forma saudável. Pessoal, então no mercado futuro, ambiente vendedor nessa semana de 365 milhões. E olha aqui no dólar, pessoal, ponta compradora de 40 milhões de reais para a moeda americana. Lembrando que esse contrato, a gente teve o pregão de sexta-feira e o pregão de quinta da semana passada, eles estavam atuando numa ponta vendedora e simplesmente nessa semana, ponta compradora Futebol Clube. A gente vai comentar com vocês daqui a pouco, quando a gente tiver aí no nosso contrato futuro do dólar. Pessoal, dólar comercial fechou aí em alta semana, cotado a 3,29 para o nosso mercado. Aqui embaixo é o que a gente sempre comenta com vocês, é o que a gente tem de show para poder entregar para vocês. E os ativos que eles compraram nessa semana tiveram uma alta menor, 0,35 do que os ativos que eles andaram numa ponta vendedora que se valorizaram 0,81. Só que, como a gente teve um volume comprador muito forte por parte deles, eles ainda conseguiram oferir uma projeção de lucro para o nosso mercado à vista. Conforme a gente sempre comenta com vocês, eles são realmente muito eficientes. Há semanas que eles perdem, mas a quantidade de semanas ganhadoras é realmente infinitamente superior. O que a gente vai comentar com vocês aqui primeiro? Os destaques, pessoal. Olha aqui de ponta compradora, as ações de Vale. 500 milhões de ponta compradora por parte deles de Vale. Lembrando que na semana passada, o que eles fizeram de Vale, pessoal? Eles andaram com uma ponta vendedora, 120 milhões e o ativo caiu quase 1%.
Nessa semana o ativo terminou praticamente aqui na estabilidade e eles atuando com uma ponta compradora de 500 milhões de reais. Vamos ficar muito atento. É claro que o fluxo do mercado à vista não é de curto prazo e o fluxo do mercado futuro é um fluxo de curto prazo pelo fato de vencer a cada 2 meses. Então, também vamos ficar bem atento em relação a essa movimentação. Como destaque da semana, a gente teve aqui as ações da JBS, pessoal. Lembrando que a gente já está comentando com vocês aqui no nosso canal já há algumas semanas do fluxo comprador por parte das corretoras estrangeiras no ativo. Na semana passada, inclusive, tinha sido o destaque de ponta compradora. Eles compraram aqui no ativo quase 50 milhões e o ativo tinha subido 3%, numa semana corretiva que a gente tinha tido para o nosso mercado. Nessa semana, de novo, mais 83 milhões de ponta compradora e o ativo subiu 8%. Falando mais dos ativos da semana passada, quem que foi o carro-chefe de compras na semana passada com o nosso Ibovespa caindo? Exatamente as ações da Goal, pessoal. Eles compraram o Goal na semana passada em 84 milhões de reais e o ativo tinha subido o quê? 2%, numa semana corretiva. Nessa semana, mais 49 milhões e o ativo subiu mais 5,5%. E olha como é que eles são eficientes. Dentro do mesmo setor, olha as ações de Usiminas, pessoal. Os Minas eles venderam 40 e o ativo caiu 2,5. Ou seja, dentro do mesmo setor, eles atacam um ativo numa ponta compradora, empurra para cima e atacam outro ativo numa ponta vendedora e empurra o ativo para baixo. E é isso que a gente procura sempre deixar você bem antenado, você que faz parte aqui do conteúdo do nosso canal do YouTube. Bom, vamos pular lá para a ponta vendedora. Pessoal, a gente teve aqui na semana o destaque de ponta vendedora, quem? As ações da CPFL. Mais uma vez, a gente está tendo uma briga judicial, controle acionário. Na semana passada, o ativo tinha caído 27%. E eles tinham vendido o ativo também no nosso mercado. Enquanto, pessoal, eles tinham vendido o ativo em quase 50 milhões. E nessa semana, mais quase 20 milhões, o ativo caiu mais 6,6%. Ou seja, pressão vendedora bem forte que a gente está tendo aí no ativo e realmente a companhia sentindo com a correção dos preços no nosso mercado. Bom, como carro-chefe de vendas, a gente teve aqui as ações do Banco Bradesco. Venderam 83 milhões e o ativo subiu 1,26. Mas pessoal, olha como é que eles têm aqui uma eficiência fora do comum. Compraram também o mesmo ativo do setor bancário que foram as ações do Itaú. 107 milhões e o ativo subiu na semana quanto, pessoal? 2,47, ou seja, dentro do mesmo setor. O ativo que venderam ajudaram a quê? A prender a cotação e os ativos que eles compraram ajudaram a quê? A soltar a cotação e o ativo realmente corresponde com maior alta. No caso de Banco do Brasil, vocês tinham percebido no vídeo da semana passada que Banco do Brasil tinha caído mais de 5%, pessoal. E eles atuaram numa ponta vendedora de Banco do Brasil em 100 milhões de reais. Nessa semana, o que aconteceu? Eles pararam de vender, ou seja, recompraram a metade de todas as vendas e o ativo aí encerrou a semana com 0,55 de alta, ou seja, colocando o quê? Lucro no bolso. Eles são realmente especialistas em fazer isso nos nossos ativos. E para a gente comentar, só que fora do contexto, a gente teve na semana passada, como foi uma semana de queda, a gente teve uma ponta compradora por parte deles nas ações de Embraer. Eles compraram 19 milhões na semana passada e o ativo tinha subido cerca de 1%. Quer dizer, uma alta dentro de um mercado de baixo na semana anterior. E nessa semana, pessoal, eles compraram mais 17 milhões e o ativo teve, nessa semana, uma alta de quase 6%. Ou seja, é isso que a gente procura realmente passar para vocês que acompanham o nosso conteúdo. Fique ligado nos ativos que são destaque, nos ativos que a gente comenta, para que você mesmo tome a sua decisão própria, embasamento em gerenciamento de risco, nunca esqueça disso, para que você possa tomar a melhor decisão dentro do mercado financeiro e não sair machucado em relação à movimentação dos preços dos nossos ativos. Então, vamos comentar aqui aquele ambiente onde que a gente faz o resumo, 944 milhões, bem pouco em relação ao que eles são costumeiros a ganhar, mas o que a gente fala aqui com vocês, pessoal, a gente já vai completar 1 ano e meio desse acompanhamento com vocês aqui no canal. Olha a quantidade de semanas ganhadoras e a quantidade de semanas que eles são perdedores. Então, por aí vocês sabem que a gente não vai nem discutir muito, porque realmente é muito interessante a gente acompanhar quem realmente tem o poder de oferir lucro no nosso mercado. Vamos partir para o nosso mercado futuro e a gente vai comentar com vocês a situação do dólar e do índice. Bom, o índice a gente vai ter o vencimento na próxima quarta-feira, então a gente tem liquidez no pregão de amanhã, segunda-feira e terça-feira, já que quarta a gente já vai ter o vencimento do contrato e a gente vai passar a negociar o contrato novo. E olha aqui, pessoal, lembra da nossa bolinha aqui quando a gente fecha a semana? A gente fechou a semana passada exatamente nesse nível aqui de saldo comprador por parte deles, ou seja, 1,5 bi,
E o que aconteceu no pregão de segunda-feira dessa semana que passou? O mercado subiu, eles estavam vendendo. Ou seja, opa, alguma coisa estranha no processo. Quando chegou na terça-feira o mercado caiu e eles continuaram a vender. Quando chegou no pregão de quarta-feira, pessoal, o nosso mercado continuou a fazer o quê? Começou a subir novamente e eles venderam a rodo. Opa, alguma coisa está estranha. E quando chegou no pregão de quinta-feira, o que aconteceu com o nosso mercado? Nosso mercado caiu bem expressivo e eles recompraram. Ou seja, o que eles estão fazendo com isso, pessoal? Melhorando o preço médio, já que a grande maioria do contrato eles tiveram o quê? Um preço médio para trás em relação à evolução dos preços. Como a gente está se aproximando do vencimento do contrato, eles fizeram exatamente essa jogada de ponta vendedora bem expressiva nos 3 primeiros dias da semana. Depois, quando o mercado caiu no pregão de quinta-feira, eles aproveitaram para recomprar parte. E no mercado, no ambiente de sexta-feira, a gente teve um ambiente de valorização. Eles estão aproveitando aí, tiveram uma ponta vendedora aí leve, mas uma ponta vendedora de 25 milhões de reais no nosso mercado em relação ao fluxo das corretoras estrangeiras. Então é muito show a gente perceber realmente que eles têm esse ímpeto e eles gostam muito de antecipar o movimento e depois agem de bandeja quando o movimento se concretiza, viu, pessoal? Vamos dar uma olhadinha aqui no dólar? Bom, no dólar é o que a gente falou, né? Ponta compradora Futebol Clube. Exatamente no primeiro movimento, onde que eles tiveram uma ponta de valorização para a moeda americana, eles ficaram com uma ponta compradora no início do contrato, depois eles venderam bem aí no pregão de sexta-feira, a gente teve uma correção da moeda americana, só que aí, pessoal, eles começaram a fazer o quê? Eles começaram a recomprar. Segundo a moeda americana caiu, eles recompraram parte da venda. Quando chegou no pregão de terça-feira, a moeda americana continuou caindo e eles zeraram as vendas. Tava muito estranho, pessoal. Quando chegou no pregão de quarta-feira, a moeda americana caiu mais e eles começaram a ter uma ponta compradora. E simplesmente a gente conseguiu perceber o seguinte, opa, alguma coisa está estranha. E esse movimento de estranheza foi o quê? Exatamente no pregão de quinta-feira. A gente teve uma alta aí bem expressiva no mercado futuro do dólar. E eles já estavam surfando esse movimento e estão com uma gordura bem expressiva no dólar. E eles fazem isso diretamente no nosso mercado, seja no mercado futuro para o Ibovespa e em relação também ao mercado futuro do dólar. E é isso que a gente procura passar para vocês que acompanham o nosso conteúdo. Então, pessoal, a gente consegue dessa forma fechar o nosso vídeo exatamente demonstrando isso aqui para vocês. Olha que interessante, pessoal. A gente sempre está acompanhando aqui as semanas onde que a gente soma o fluxo do mercado à vista mais futuro. E o que a gente está comentando aqui com vocês, pessoal? Exatamente que na semana que passou eles venderam muito, só que nessa semana eles recompraram tudo. E a gente já está começando a perceber, olha aqui, nas últimas semanas a gente está tendo mais barra verde do que barra vermelha. Que era o que a gente estava comentando com vocês antes do mercado sofrer uma correção, eles já estavam vendendo. E agora eles estão fazendo o quê? Um ambiente comprador. Vamos ficar bem atento. Isso está casando também com a movimentação dos nossos contratos futuros do Ibovespa. É claro, nunca use o seu dinheiro, o seu dever de gerenciamento de risco, mas a gente tem aqui uma obrigação de deixá-los bem informados sobre o fluxo do mercado à vista, do mercado futuro, o fluxo oficial e o fluxo também por parte dessas corretoras estrangeiras que atuam no nosso mercado. Então, tudo que eles venderam do mercado à vista na semana passada, já discriminando aqui por mercado, eles recompraram nessa semana. E é isso que a gente tem aí, por obrigação, deixar vocês realmente bem antenados, porque realmente é muito bom, pessoal, a gente ficar do lado de quem é o quê? De quem é vencedor, de quem realmente consegue construir patrimônio e consegue valorizar os seus respectivos fundos. Grandes fundos internacionais operam pelas corretoras estrangeiras no nosso mercado e é isso que a gente consegue monitorar e entregar para vocês de bandeja, de forma gratuita aqui no nosso canal, com muito prazer, para que você, investidor pessoa física, não caia mais naquela contramão do mercado, conforme a gente percebeu aí no início do nosso vídeo. Então, vai aí mais uma vez o meu agradecimento e a audiência que vocês têm com o nosso canal. Pessoal, mais uma vez, se você gostou do conteúdo, não se esqueça, deixa o nosso like. Se você quiser também, você pode se inscrever no canal, ative o sininho de notificação para você ser informado a cada vídeo novo que a gente postar aqui no canal do YouTube. Eu desejo a vocês uma excelente semana. Pessoal, vamos para cima do mercado e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!